E aí, caro prevencionista, vamos à aula aqui da NR1, aula do item 1.6 da prestação das informações digitais e da digitalização de documentos, tá? Item importante porque a gente vem numa fase, numa pegada de atualização das coisas, de moto, de sair um pouco da esfera ali do âmbito documental apenas e ir para o âmbito, né, inovador ali das coisas serem digitalizadas, das coisas serem assinadas eletronicamente. Então, essa é uma pegada que a NR1 tentou não, que a NR1 trouxe para a norma para ter esse corpo ali de parte de legislação, parte de assinatura digital, parte de treinamentos online, essas coisas assim mais digitalizadas. Então, bora pra vinheta, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha esse vídeo, é muito importante. Dá uma olhada no nosso site lá, sstnapratica.net. Então, bora pra vinheta, em seguida a gente já entra já no texto legal. Bora! Bom, vamos lá. Item 1.6, tá? Estamos aqui no item 1.6 da prestação da informação digital e da digitalização de documentos, tá? Item 161. As organizações, que são as empresas, devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital, conforme o modelo aprovado pela STRAB, ouvida a CIT. Quando foi publicado, ainda não tinha sido disponibilizado esses modelos, tá? Mas a norma na época determinou que elas deveriam considerar ali os princípios de simplificação e desburocratização. Mas agora já tem lá o site para preenchimento da DIR, tá? Por exemplo, então já foi disponibilizado. A NR1 ela incorporou aqui os requisitos para prestação de serviço de informação digital e digitalização de documentos. Isso porque ali a gente tinha ali, né, a legislação infralegal, como a portaria de 2019 lá da Secretaria Estadual da Previdência do Trabalho e do Ministério da Economia, que tentava trazer aí essa questão mais de modernização. Então a NR1, a nova NR1, né, que não é mais nova, ela trouxe essa pegada aí de simplificação e modernização para incorporar essa possibilidade de prestar esse serviço de SST de forma digital, tá? Bom, o modelo já foi. Os documentos previstos na NR podem ser emitidos e armazenados em meio digital com certificado digital no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil, normatizada por lei específica. Tá? Então, na esteira dessa modernização e da desburocratização, a norma passou a admitir ali que os documentos previstos em NR eles podem ser produzidos e armazenados em meio digital desde que seja atendido os requisitos normativos. Então, com isso, com esse item aqui, documentos como o ASO, PGR, PCMSO, eles podem ser assinados por meio digital, tá? Pelos profissionais. Os documentos físicos assinados manualmente, inclusive os anteriores à vigência dessa NR, podem ser arquivados em meio digital pelo período correspondente exigido em lei própria, pela legislação própria, mediante processo de digitalização conforme dispositivo e lei. Então, está dizendo que eu posso pegar os documentos físicos que são assinados manualmente, inclusive todos anteriores a essa legislação, e arquivar eles de forma digital, desde que tenha ali um processo, né, de certificação certinho e tal, para poder digitalizar. O processo de digitalização deve ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessária, a confidencialidade do documento digital com emprego de certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil.
Então esse item 1.6 e esses outros subitens, tá? Eles vão tratar aqui da digitalização e do arquivamento dos documentos relativos a SST, porque a NR1 agora vai permitir que os documentos físicos que sejam anteriormente assinados manualmente possam ser arquivados em meio digital pelo período correspondente ali da legislação prevista em lei, né? Então, todavia, a gente vai ter que resguardar aqui as questões ali que o item 1.631 fala, como autenticidade, confidencialidade, essas coisas, para poder ter certeza que estão batendo com os documentos originais, tá? E ainda fala o seguinte, a legislação fala que os empregadores, as empresas que optarem pela guarda desses documentos, como está no caput anterior, ali, digitalizado, ele ainda tem que manter os originais conforme previsão em lei. Então eu posso digitalizar o PCMSO? Posso, mas eu tenho que manter ainda esse documento guardado manualmente na minha empresa. Beleza? Dúvidas? Deixa aqui nos comentários. 164. O empregador deve garantir a preservação de todos os documentos nato digitais ou digitalizados por meio de procedimentos e tecnologias que possam verificar a qualquer tempo a sua validade jurídica em todo o território nacional, garantindo permanentemente sua autenticidade, integridade, disponibilidade e irretratabilidade, privacidade e interoperabilidade. Eita. Bom, então aqui a norma vai estabelecer também o regramento para que esses documentos que já nascem, né, em formato digital, que são os nato digitais, todo documento que nasce em formato digital tem essas regras. Então o empregador tem que garantir que esses documentos sejam preservados ali por meio de procedimentos e meios de tecnologia que possa a qualquer momento verificar se aquele documento está válido, se é íntegro, se tem como rastrear, tá? Então todo documento que nasce digital tem que estar dentro dessas regras. É legal achar uma empresa que faça uma gestão desse sistema, né? O empregador deve garantir à inspeção do trabalho amplo e restrito acesso a todos os documentos digitalizados, então, ou nato digitais. Então, eu tenho que garantir que a inspeção do trabalho possa ter acesso restrito a todos os documentos que eu digitalizei e todos que nasceram digitais já, tá? Eu tava no save, aí clicando aqui me passei. 6151. Para documentos que devem estar à disposição dos trabalhadores ou dos seus representantes, dos trabalhadores ou sindicato, a organização deverá prover meios de acesso dessas informações de modo a atender os objetivos da norma específica. Bom, aqui não mudou muito, tá? Então eu tenho que dizer a inspeção do trabalho tem que ter acesso amplo e restrito, assim como esses documentos que tem que estar público tem que estar liberado para os trabalhadores e também para os representantes, tá? Como o sindicato, por exemplo. Capacitação, treinamentos em segurança do trabalho. Esse capítulo aqui vai definir ali as diretrizes e requisitos, esse capítulo 1.7 vai definir as diretrizes e requisitos aos tipos de capacitação e treinamentos e a padronização ali dos registros, também a portabilidade, o reaproveitamento de conteúdos e a utilização da modalidade à distância. Então vai tratar sobre isso aqui, tá? Essa inclusão desse capítulo trouxe a ideia de harmonizar esses textos sobre capacitação e treinamento de saúde e segurança com base nas outras normas também. Vamos lá. O empregador deve promover a capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com o disposto nas NRs. Nada de novo. Então, o empregador vai ter que promover a capacitação e os treinamentos respeitando todas as NRs, sendo assim, a definição da necessidade de treinamento não está na NR1, mas em cada NR específica. Então, cada NR vai falar sobre ali a necessidade de treinamento. Ao término dos treinamentos iniciais, periódicos ou eventuais previstos nas NRs, deve ser emitido certificado contendo o nome,
assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento. Então, tem que ter tudo isso, tá? Tem que estar ali. Tem que estar a assinatura do trabalhador, conteúdo programático, local de realização do treinamento, nome, qualificação do instrutor, todos esses dados para poder ser válido realmente o treinamento, para verificar se o trabalhador o que o trabalhador assistiu no conteúdo programático, qual foi a carga horária, que dia foi, aonde foi, quem são os instrutores, tá? Se são qualificados ou não, se ele tem proficiência no assunto, vai ter tudo analisado ali, tá? A capacitação pode incluir treinamento inicial, treinamento periódico e treinamento eventual, tá? O treinamento inicial vai ocorrer antes do trabalhador iniciar as suas funções ou de acordo com o prazo estabelecido em norma. Então, por exemplo, um treinamento admissional ali explicando os riscos do ambiente de trabalho, essas coisas, tá? O treinamento periódico deve ocorrer de acordo com a periodicidade estabelecida na ANR ou quando não estabelecido em prazo determinado pelo empregador. Vamos falar que eu fiz um treinamento inicial aqui de admissão. E aí eu determino que os cargos que não tenham riscos ali mais severos, eles vão ter um treinamento de reciclagem sobre os procedimentos de segurança da empresa daqui 2 anos. Treinamentos bienais. Então, esses são os periódicos. E o eventual vai ocorrer quando, tá? Houver mudança nos procedimentos da empresa, mudei um procedimento, mudei alguma operação de trabalho e que implicou ali na alteração de risco ocupacional. Tá? Então, tem esses 3 tipos de treinamento. Na ocorrência de um acidente grave ou fatal, que indica ali a necessidade de um novo treinamento, ou após o retorno de afastamento ao trabalho por um período superior a 180 dias, tá? Então, tá bem descrito aqui as regras das necessidades do treinamento eventual e o que é o periódico e o que é o inicial. A carga horária, o prazo para sua realização e conteúdo programático do treinamento eventual deve atender a situação que o motivou. Tá vendo que tem uma flexibilização aqui dessa carga horária, do prazo e do conteúdo programático do que gerou o motivo. Então, tem uma flexibilização aqui do que vai ser tratado nesse treinamento. A capacitação pode incluir estágio prático, prática profissional supervisionada ou orientação em serviço. Olha só, que legal. Então, o trabalhador pode estar trabalhando prática profissional supervisionada e fazer parte da capacitação, não apenas teoria ou simulação. Exercícios simulados ou habilitação para operação de veículos, embarcações, máquinas e equipamentos. Se eu der um treinamento para habilitar a pessoa numa maquinária, ela serve também como capacitação. O tempo desprendido em treinamento nas ANRs é considerado como de trabalho efetivo. Então, o tempo despendido em treinamento previsto nas ANRs é tempo de trabalho. Ah, fez um curso de 35, um curso de NR10, uma admissão. É tempo de trabalho. Tem que se considerar como trabalho efetivo. O certificado deve ser disponibilizado ao trabalhador e uma cópia arquivada na organização. Então, eu posso dar um certificado para o meu funcionário e eu pego uma cópia e guardo na organização. A capacitação deve ser consignada nos documentos funcionais do empregado. Então, eu posso registrar lá nos documentos do meu empregado essa capacitação, deixar lá certinho que foi feito um treinamento, tal, com o meu trabalhador, tá? 1.4, não, 1.5 agora. Vamos descer um pouquinho aqui. 1.5. Os treinamentos previstos em NR
podem ser ministrados em conjuntos com outros treinamentos da organização, observado, é claro, os conteúdos, a carga horária prevista na respectiva norma regulamentadora. Esse é um ponto interessante, porque a norma que ela vai flexibilizar e inovar para permitir que os treinamentos previstos nas NRs possam ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da empresa. Isso é, a organização pode aproveitar a mobilização feita por algum setor ou área da empresa para realizar uma capacitação em gestão de risco, por exemplo, ou outro treinamento, outro treinamento junto, desde que eu consiga respeitar ali a carga horária e o conteúdo que está previsto na NR solicitante. Tá? Então eu consigo fazer 2 treinamentos juntos e aproveitar para emitir um certificado sobre uma integração dimensional, sendo que eu estou abordando vou abordar um treinamento sobre risco químico e eu abordo toda a parte junto que eu vou abordar de eventual, de um periódico, treinamento periódico, e eu consigo capacitar a pessoa junto, porque eu dei uma parte de risco de químico e complementei um pouquinho e dei outro treinamento junto. Não sei se vocês me fizeram entender como é que funcionaria esse reaproveitamento de conteúdo, tá? Bom, então vou parar aqui, que já deu com mais de 15 minutos. Agora a gente vai entrar no item 176, que vai tratar sobre aproveitamento de conteúdos de treinamento da mesma organização. Vai ser outro vídeo só sobre esse item 1.6 em diante, beleza? Se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha esse vídeo. Muito obrigado por assistir.